Bom dia, meus amados e amadas, a minha saudação a você em nome de Jesus, Deus te abençoe, amém. Hoje é 13 de dezembro de 2023, quarta-feira, vamos continuar aqui meditando na palavra do Senhor. Ontem falamos sobre a soltura e a derrota de Satanás, hoje vamos falar um pouco sobre o juízo final, amém. O nosso texto é Apocalipse capítulo 20, versículo 12, diz assim a palavra de Deus: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estão diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Amém? O contexto desse texto é onde Deus tem derrotado Satanás, definitivamente, tá certo? E vai acontecer a ressurreição daquelas pessoas que morreram sem crer em Jesus Cristo, em todos os períodos, inclusive no período da tribulação, tá certo? E na batalha final. Portanto, vão ser ressuscitados todos que não crerem em Cristo e passarão pelo julgamento de Jesus. O texto que nós lemos no Apocalipse 20, versículo 12, ele vai dizer: e vi os mortos, grandes e pequenos. Isso são todas as pessoas. Grandes e pequenos significa, eu vou dizer assim, ricos e pobres, de qualquer condição, de qualquer natureza. Os mais bilionários do mundo, tá certo? Que são grandes aí, e os mais pobres do mundo, que não tiveram nada, mas se não creram, são todos esses que vão ser ressuscitados e colocados diante de Cristo, diante do julgamento final, do juízo final, para serem julgados, tá certo? O texto vai continuar dizendo: estavam diante do trono, portanto vão estar diante de Cristo, tá certo? Vão estar diante do Senhor, do Rei dos Reis, diante de Cristo, para serem julgados, tá certo? E consequentemente serem condenados. E o texto que eu li vai dizer assim: e abriram-se os livros. Esses livros são livros que resistam os incrédulos, amém? Há um livro que resiste os incrédulos e há um livro que resista os crédulos que quereram, tá certo? E abriu-se outro livro. E esse outro livro é o livro da vida. Amém? Abriu-se os livros, resiste dos incrédulos, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, o registro dos que morreram crendo em Jesus. Amém? Isso a Bíblia vai nos dar esse entendimento de uma forma muito graciosa. Amém, queridos? Portanto, estou assim passando pelo texto, mostrando o que o texto diz. Os mortos, grandes e pequenos, na presença do Senhor, para serem julgados, estarão lá diante do trono do Cordeiro. Os livros resistem os incrédulos, e o livro da vida resista os que creram. E assim, e vai dizer o texto ainda: os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Ou seja, os mortos sem Cristo, os mortos sem crer em Cristo, foram julgados pelas coisas que fizeram na sua vida enquanto estavam aqui na terra. Então vão ser julgados, são todos os incrédulos, são todos aqueles que não creram em Cristo como Senhor e Salvador. Qual é o critério desse julgamento? O próprio texto do versículo capítulo 20, versículo 12, no final do versículo 12, vai dizer: segundo as suas obras, ou seja, por tudo aquilo que fizeram, por tudo que fizeram através da sua vida aqui, enquanto estavam vivendo aqui na terra. Então o critério desse julgamento é de acordo com as obras. Então, eu quero só pensar assim: se é de acordo com as obras, haverá um julgamento maior e outros julgamentos e outras condenações assim menor. Se bem que estar no inferno já é uma condenação desgraçada, já é terrível, né? Mas eu estou entendendo porque o texto diz segundo as obras. Então, eu vou citar aqui Hitler, por exemplo. Hitler fez maldades, atrocidades, e outros tantos que na atualidade continuam fazendo e fizeram no passado. Então, certamente receberá um castigo maior, tá certo? E assim, alguém que não fez tanta maldade vai estar lá também. Por quê? Porque a razão de estar lá é porque não creram em Cristo. São os incrédulos, são os que não creram em Cristo aqui durante a sua vida na terra, sejam grandes e pequenos, ricos ou pobres, sejam bilionários ou miseráveis que não têm nada. Pessoas que tiveram a oportunidade de viver e não creram em Cristo, vão estar diante do Cordeiro na segunda ressurreição. Essa segunda ressurreição é a ressurreição dos incrédulos, e ela é uma ressurreição para a condenação eterna. Pastor André, como é que você diz isso? Estou dizendo isso pela palavra de Deus. Jesus Cristo veio, morreu na cruz pelo pecado da humanidade,
e ele ressuscitou. Essa ressurreição, a morte é a oferta pelo pecado, a ressurreição é a justificação, subiu para o céu, e a única coisa que Jesus deixou foi dizer assim: creio em mim, creio naquele que me enviou, que é o Pai, e creio em mim. Então é a condição que Jesus deixou para que possamos ser participantes de uma vida eterna com Deus. Amém, amado? Já falei anteriormente da ressurreição dos crentes. Eu creio que será antes da tribulação. Eu sou dispensacionalista, creio assim. E aí terá a tribulação, boa do cordeiro, milênio, todas essas coisas. No final do milênio, aí já está preso todo mundo lá, o falso profeta, a besta, o anticristo. Essa sequência que eu já falei para você anteriormente, esses camaradas vão estar presos, tá certo? E aí haverá o julgamento final, que é também chamado de trono branco. O julgamento final de Deus sobre os incrédulos. Todos, de todas as épocas, serão ressuscitados e estarão diante do Senhor. O critério de julgamento é pelo aquilo que eles fizeram, tá certo? Agora, deixa eu fazer um destaque aqui, isso é importante. Eu vou dizer a você, principalmente por não crerem em Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Deixa eu lembrar só uma coisa aqui para nós que está na Escritura. Lucas capítulo 10, no versículo 20. No capítulo 10, Jesus manda os discípulos de 2 em 2, 70 discípulos de 2 em 2, e ele dá autoridade para curar, para expulsar demônio, para fazer milagres. E os discípulos vão e fazem a festa, né? Em nome de Jesus. Jesus tem poder, autoridade. Então eles voltam para Jesus e dão esse relatório para Cristo. Olha, Senhor, os espíritos se submetem, as pessoas são curadas. Oh, glória, amém, Jesus. Então eles dão esse relatório para Jesus. E aí Jesus, no versículo 20 do capítulo 10 de Lucas, eles dizem: olha, não vos alegrei porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes, porém, porque o vosso nome está escrito nos céus. Amém, queridos? Olha, expulsar demônio, eu vou dizer assim, um demônio maior expulsa um demônio menor. Tá certo? Em nome de Jesus também sai. Mas o nome escrito no céu, você pode nunca ter expulsado nenhum demônio, mas se você tem essa convicção de fé, o seu nome está escrito nos céus, está escrito no livro da vida, como diz Apocalipse. Portanto, assim, essas obras que farão vão receber grau de punição maior pelo que fizeram, os que fizeram maiores atrocidades, certamente, mas o principal, porque não creram em Cristo Jesus, isso terão a condenação eterna. Amém? Olha, Mateus capítulo 12, versículo 31, Jesus Cristo fez a seguinte afirmação. Ele disse: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Rapidamente assim, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É negar a Jesus. Amém? Se você ouviu alguém falando em línguas, você pode achar estranho, que negócio é esse? Não estou entendendo, esse negócio está estranho. Você não está negando o Espírito Santo, porque você não está nem entendendo, é estranho, você não está entendendo, você não está negando. Negar o Espírito Santo, blasfemar contra o Espírito Santo, é negar a Cristo. Por quê? João, lá no capítulo 14, Jesus disse que ia para o céu e ia mandar o Espírito Consolador. No capítulo 16, Cristo vai explicar qual é a missão do Espírito Santo. Capítulo 16 de João, versículo do 8 a 10, ele vai dizer que quando o Espírito Santo vier, ele vai dar o entendimento ao mundo do pecado, da justiça e do juízo. Qual é o pecado? De não crer em Cristo. Da justiça, porque o justo morreu pelos injustos. É Cristo que morreu pelos injustos. E o juízo? É o juízo que Deus deu lá na cruz para Satanás, já julgou a Satanás. Então o Espírito Santo vem convencer, disso é a missão do Espírito Santo. E a primeira dela é convencer, dizer, explicar a você, lhe dar entendimento de que negar a Cristo é o maior pecado, não terá perdão. E vai dizer que, Mateus disse que nem nesse mundo, nem no vindouro, tá certo? Portanto, isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Amém, querido? Estou dizendo isso para você possa pensar, para que você possa refletir. O juízo final é o juízo dos incrédulos e também da morte e do inferno. Deixa eu ler aqui Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e 15, diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém.
Então, a morte vai ser lançada no lago de fogo e também os que não creram em Jesus Cristo também vão ser lançados no lago de fogo. Isso é o juízo final. A sequência lá, o falso profeta, a besta, o anticristo, estão tudo aprisionados, o próprio Satanás aprisionado eternamente, tá certo? E agora a morte e o inferno vão ser lançados no lago de fogo juntamente com os que não creram. Isso é o juízo final. Amém? E esse lago de fogo é só para descrever a condição de sofrimento, o que é viver eternamente sem Deus, tá certo? Isso é a condição do juízo final. Estou falando de uma forma aqui muito rápida para você, é uma coisa muito longa, não dá para descrever um assunto desse tão rapidamente, mas estou te dando aqui um subterfúgio, coisas bem rápidas, para que você possa buscar esse entendimento e tenha a sua fé aplicada em Jesus Cristo. O nome escrito na vida é pela fé em Jesus. Amém? Se não tem a fé em Jesus, está negando o Espírito Santo de Deus, está negando a obra do Espírito, e certamente está separado de Deus e participará do juízo final se você morrer sem ter essa fé em Jesus. A Bíblia ensina isso de uma forma muito clara. Não sou o dono da verdade, tá bem? Deus te abençoe. Eu creio nessas coisas que estou lhe falando, porque a Bíblia nos ensina. Sou dispensacionalista. Os que não são, não vamos brigar, tá certo? Continue na fé em Jesus Cristo, porque essas coisas irão acontecer. O Senhor estabelecerá o seu reino na terra. Amanhã, porque depois de tudo isso, Satanás preso, morte presa, os incrédulos presos eternamente, o que vai começar? É a eternidade. Amanhã falarei um pouco sobre a eternidade, falarei sobre a cidade santa e, consequentemente, sobre a eternidade. Deus te abençoe, Deus te guarde e o Espírito de Deus te ajude a ter fé em Cristo. Amém.